ao lado de Lívia Pessoa e Elivaldo Barbosa. Lívia, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, Elivaldo, é quem está em casa. Elivaldo, boa tarde, Elivaldo. É isso, Joelson, boa tarde. Lívia, boa tarde para você que está em nossa companhia. Bom, vamos trazer informações a respeito da prisão da vereadora Tatiana Medeiros, vereadora do PSB. Hoje, aqui no Jornal do Piauí, nós trouxemos as primeiras informações a respeito da condução da vereadora para a delegacia da Polícia Federal. Agora há pouco, a Polícia Federal divulgou um vídeo da delegada Milena Calan, delegada da Polícia Federal, explicando como foi o procedimento para a condução da vereadora Tatiana Medeiros. Detalhe importante, esse vídeo foi gravado depois que a Polícia Federal ouviu o depoimento da vereadora na cidade de Teresina, na sede da Polícia Federal. Vamos ver. Na data de hoje, policiais federais deram cumprimento a mandados judiciais em decorrência da investigação denominada Escudo Eleitoral 2. Né? Os mandados foram cumpridos nas cidades de Teresina e Timon, e o objetivo da investigação é analisar os vínculos entre faccionados e representantes do Poder Legislativo Municipal. Foram autorizadas 8 medidas judiciais, vistas em 2 mandados de prisão preventiva, 3 mandados de busca e apreensão e 3 determinações de suspensão de atividades, tanto como funções públicas quanto de cargos em comissão. A investigação de hoje é um desdobramento de uma operação que aconteceu em dezembro de 2024. O liame dessa investigação, havia uma relação entre um faccionado e uma então candidata a vereadora na cidade de Teresina, e os indícios apontavam que houve financiamento ilícito da campanha. Financiamento ilícito da campanha é um elemento que está presente não só na nota da Polícia Federal, mas agora também na declaração da delegada da Polícia Federal que acompanhou todo esse trabalho investigatório. Enquanto você vê aí as imagens, Lívia, o trabalho da Polícia Federal, portanto, colocando a vereadora Tatiana Medeiros atrás das grades. E que segue toda uma linha de raciocínio, Joelson, que tem seus impactos jurídicos, eleitorais, tem uma postura política necessária, que foi, inclusive, executada pelo partido da qual ela é filiada, que é o PSB, da própria Câmara Municipal, que também se manifestou, porque por mais que haja um precedente de inocência, em que ela tenha de lutar pelo seu direito de se defender, de dizer que ela seja inocente ou não, ainda assim existe uma escalada muito perigosa dessa participação das facções criminosas em todas as instituições brasileiras. Então, a fiscalização constante e a compreensão de que haver uma punibilidade para aqueles que fazem parte desse tipo de organização criminosa é muito importante para, inclusive, trazer essa credibilidade para a própria democracia, que sofre duras penas desde o 8 de janeiro até anterior a isso. Então, existe sim uma necessidade de ser investigado, de ser culpabilizado aqueles que são comprovadamente participantes desse tipo de crime. E o caso da vereadora Tatiana também é emblemático por isso, porque envolve uma ONG, envolve essa organização criminosa da capital, envolve também um dos poderes, que é o Legislativo Municipal. Então, todos os holofotes que estão sendo utilizados nesse dia de hoje são mais do que necessários nesse tipo de investigação. E aí, Lívia, você traz à tona uma informação importante nesse contexto do que vimos hoje aqui em Teresina, Joelson, nesse caso da vereadora Tatiana, porque isso faz parte, está dentro de um contexto federal, nacional, que tem no Ministério da Justiça e Segurança Pública a origem dessa preocupação do país, da nação e do Ministério através do esforço para remover da política o braço do crime organizado. Então, não se trata de uma ação isolada, a de Tatiana Medeiros. É um inquérito, está numa fase adiantada, porque já é um inquérito, uma investigação, inquérito, mas investigações existem de forma sistemática e com amplos setores da política brasileira e também aqui com eu diria assim, alcance também no estado do Piauí. Elivaldo Barbosa, Lívia Pessoa, trazendo informações para nós. E olha, nós conseguimos a decisão do juiz Luiz Henrique Rego, o juiz que decidiu pela prisão da vereadora Tatiana Medeiros. Nós vamos trazer aqui as informações da decisão e também explicar um pouco quais são as pessoas que são citadas nessa operação Escudo Eleitoral, que, como disse a própria delegada, começa a acontecer de fato
na sede da Polícia Federal no mês de dezembro de 2024. Vamos então ver quem são as pessoas citadas nesse processo. Tatiana Medeiros, que é a vereadora da cidade de Teresina, alvo da operação, assim como Alandilson Passos. Ele é namorado da vereadora, já estava preso na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, durante uma operação realizada pela polícia, e agora foi dado cumprimento a esse novo mandato de prisão. A Tatiana Medeiros está lá na sede da Superintendência da Polícia Federal e Alandilson já vinha preso e agora foi dado cumprimento a esse novo mandato. Também a mãe da vereadora, o companheiro dela, a irmã da vereadora e o esposo, a secretária do Instituto e pessoas que são apontadas em negociações que estão sob investigação. Detalhe, todas essas pessoas aqui, que estão sendo alvos dessa investigação, ainda estão, claro, estão sendo analisadas pela Polícia Federal. Presos mesmo, só Tatiana Medeiros e Alandilson Passos, que são namorados, né? E a vereadora de Teresina é colocada aí como uma agente importante nesse processo. Vamos trazer informações agora sobre a decisão. O que motivou, quais são os pontos da decisão do juiz Luiz Rego que apontaram para essa prisão, a necessidade da prisão. Primeiro, ele explica da prisão preventiva da Tatiana Teixeira Medeiros e Alandilson Cardoso Passos. Ele aponta a possibilidade de crime de captação ilícita de sufrágio, que é a compra de votos, falsidade ideológica eleitoral, lavagem de dinheiro, também está no objeto das investigações da Polícia Federal, e integração de um articulado grupo criminoso, a ligação com grupos do crime organizado, segundo o juiz. A decisão também traz outros pontos, né? A estreita relação, segundo as provas colocadas pela Polícia Federal para o juiz e que motivaram a prisão, a estreita relação de Tatiana Teixeira Medeiros com o crime organizado, notadamente por intermédio de Alandilson Cardoso, né, por intermédio do namorado, apontado pela Polícia Federal como integrante de facção criminosa e pessoa com quem a representada possui um relacionamento afetivo e negócios envolvendo troca de favores eleitorais consistentes e na aplicação de cifras vultuosas no financiamento da campanha eleitoral da candidata em contrapartida de favorecimento político. Essa é a decisão do juiz, né? Tá no corpo da decisão judicial, justificando a prisão de Tatiana e de Alandilson. Também temos aqui na tela um outro trecho da decisão, que ele constata, através das provas, a proeminente movimentação financeira entre os investigados. Ele relata que a Polícia Federal apresentou provas nesse sentido. Também fala, na decisão, que há intensa atividade de cooptação de eleitores e compra de votos via Pix, usualmente no valor de R$100, que foi exercida por interpostas pessoas, Alandilson, entre outros, e mando e ciência da vereadora, utilizando-se para pagamento valores do patrimônio de Alandilson. Então, esse trecho aqui é o que seria propriamente dito o elemento do crime eleitoral, né, Erivaldo Barbosa? Verdade. Pagamento de Pix no valor de R$100 em troca dos votos, né? Compra de votos propriamente dita, segundo o juiz na decisão, há provas nessa linha dentro do conjunto de provas apresentadas pela Polícia Federal. Outro ponto presente também na decisão, a apreensão de documentos e papéis que denotam a utilização de uma organização não governamental, no caso, o Instituto Vamos Juntos, mantida em grande parte pelo poder público. Esse dado é um dado que chama atenção, ou seja, há um financiamento público, né, de parte das ações do Instituto Vamos Juntos, como mecanismo ilícito de captação e controle de eleitores, seja com a compra direta de votos, seja com a contraprestação por meio de serviços ali desenvolvidos, especialmente familiares de crianças assistidas pelo Instituto. Na interpretação do juiz, a Polícia Federal apresenta provas de que há utilização da fundação para a compra de votos. É uma leitura que ele faz. Outro ponto, também na decisão, ele coloca que a possível utilização da mesma organização não governamental para receber recursos oriundos da facção criminosa a fim de dissimular a origem de valores espúrios. Então, eles utilizariam a fundação para receber dinheiro que não é lícito e aí, de alguma maneira, deixar esse dinheiro limpo, né? Seria isso. Outro ponto aqui da decisão do juiz, da decisão do juiz Luiz
Henrique, a apreensão na residência de Tatiana de R$87 mil acondicionados dentro de uma sacola e de R$10 mil encontrados ocultados no forro do teto do escritório de advocacia da investigada Tatiana. Ambos os numerários sem comprovação de origem lícita. Então, há um indício, né? Entra como indício esses recursos, esse dinheiro que ainda não foi explicado qual é a origem dele e estavam lá em espécie no escritório. Nós temos mais um trecho, nós temos mais uma parte da decisão onde ele coloca que a superveniência de informações que atestam a inconsistência das despesas declaradas na campanha eleitoral de Tatiana Medeiros. Ou seja, ela teve as contas aprovadas, Elivaldo, mas não há uma informação que ateste de forma consistente que essas despesas declaradas na campanha eleitoral, de onde vinha esse dinheiro, de onde veio esse recurso. Então é um outro ponto que é colocado pelo juiz como provas apresentadas pela Polícia Federal e que justificam a decisão dele da prisão, Elivaldo. Por isso que o inquérito zera a prestação de contas, mesmo tendo sido aprovada pela Justiça Eleitoral, no exame que foi feito logo depois da campanha e que teria até esgotada a possibilidade de uma ação de impugnação de mandato eletivo. 15 dias depois da diplomação já perderia a validade, ela estaria já garantida do ponto de vista da prestação de contas. Porém, a investigação que aponta outros fatores ligados a gastos de campanha revelam aí fatos gravíssimos, e que serão alvo de nova análise do Tribunal Regional Eleitoral, ou seja, da Justiça Eleitoral, à luz dos dados levantados nessa investigação feita pela Polícia Federal através da operação que teve como o dia de hoje como um ponto muito revelador. A superveniência de informações que atestam a inconsistência das despesas mostram aí essa relação entre aquilo que ela gastou na campanha e aquilo que ela conseguiu justificar nas investigações policiais. E o último ponto de destaque nessa decisão que a gente traz aqui no Jornal do Piauí, que é a designação para cargo comissionado na Câmara dos Vereadores, o que denota a intenção de perpetuação de atos desvirtuados no âmbito do mandato. Há uma informação, inclusive, que está na decisão, de que a polícia também investiga a possibilidade de rachadinha. Como é que seria isso? Algumas pessoas indicadas pela vereadora para ocupar cargos, não na Câmara de Vereadores, mas no primeiro escalão, aliás, em secretarias, em pastas públicas, estavam mediante essa rachadinha. As pessoas recebiam dinheiro e devolviam parte do dinheiro para elas. Isso tudo está na decisão. Também há um trecho em que fala a respeito de valores de dinheiro público que são colocados na fundação e que também são objetos de investigação. E ainda, uma necessidade de prisão, na justificativa feita pelo juiz, dessa segregação para que não se interrompa o processo investigatório. Esse seria o principal motivador da prisão de Tatiana. Manter as investigações sem comprometimento. Nós temos alguns fatos curiosos que também são colocados à luz desse caso, a partir da decisão da Justiça. Que são trechos de conversas, trechos de diálogos que foram colocados pela Polícia Federal no âmbito da investigação e que também ajudam a fundamentar as prisões. Com efeito, aqui é o juiz dizendo, tá? Com efeito, transcrevo o trecho extraído da conversa de Alan Dilson com Jorge Júnior, pessoa com quem possui negócios, em que aquele, no caso Alan Dilson, diz o seguinte: após afirmar que gastou mais de R$1 milhão na campanha de Tatiana, declarou que agora, aspas, agora tem a vereadora na Câmara para ajudar, que estão com o mandato lá, aspas, te botar no meio também, meu filho. É uma parte do diálogo que foi extraído das investigações e colocado na decisão judicial. Repito, esse documento todo público, né, já permitido, né, a publicação pela Justiça. Temos outro trecho de aspecto dessas conversas, né? Confirmam a hipótese de rendimentos ilícitos as conversas travadas entre Alan Dilson e um contato que foi identificado apenas como Emanuel, que inclui negociação de veículos. Em um dos diálogos, Alan Dilson destaca que, aspas, para ser bandido e respeitado,
é preciso ser homem primeiro, fecha aspas, enquanto Emanuel afirma que, aspas, já fez muito dinheiro com Alan Dilson, fecha aspas. Conversas adicionais mencionam outros veículos com preços abaixo do mercado. Então, isso tudo está sendo observado pela investigação e está tudo lá no documento público do Judiciário. Então, são pontos, indícios que reforçam as decisões do Judiciário. Ademais, a busca de apreensão realizada nas dependências do Instituto Vamos Juntos foram localizados documentos contendo listas de eleitores, respectivos dados eleitorais e valores associados, além de um relatório intitulado Relatório Votos Válidos. Ou seja, esses documentos estavam lá no Instituto e aí vão sendo elementos que compõem o trabalho de investigação da Polícia Federal. A vereadora Tatiana Medeiros está afastada do cargo após a decisão cautelar e o procurador da Câmara Municipal, que é Ricardo Couto, confirmou que a outra investigada não é mais servidora da casa, que via a investigação contra a Tatiana e uma outra servidora. A decisão da Justiça, que decide pela prisão da vereadora Tatiana Medeiros, também decidiu pelo afastamento do cargo de maneira cautelar, provisória. O procurador explicou. Eu recebi aqui na casa, uma comunicação com a decisão judicial, foi proferida pelo Dr. Luiz Henrique, do TRE, onde afastou a vereadora Tatiana Medeiros como uma medida cautelar, como também uma servidora, uma ex-servidora que foi exonerada em janeiro, que já não mais fazia parte dos nossos quadros, que foi a senhora Emanuele Pinho de Mello. Claramente vamos cumpri-la de imediato, para que exatamente possamos esperar os desdobramentos tanto do Poder Judiciário aqui e do Ministério Público Federal, que é o autor dessa devida questão. Quanto a essa questão de convocação, somente após 60 dias é que pode ser convocado o suplente. O suplente, quem seria? Essa questão eu não vou entrar no mérito porque é uma questão mais de partido de coeficiente. É importante deixar claro que isso aqui é uma questão judicial. Essa questão ela é extra-casa. É uma questão aqui do Poder Judiciário que está tomando conta dessa situação. Então, essa é uma situação muito prematura para eu responder nesse momento. Então, isso aqui quem tem que cuidar é o Poder Judiciário, que já está cuidando. E até lá, muitos desdobramentos podem acontecer e tudo, então tem N fatores do que pode acontecer ou não. Essa cassação, ela só pode ser, a princípio, falada a partir do momento em que tenha pelo menos uma questão de um trânsito em julgado. Então, temos que ter uma certa prudência para falar nessa questão. Existe todo o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa. Temos uma questão do Estado Democrático de Direito, então isso aí tudo vai ser respeitado. Então, é muito precipitado falar nessa questão nesse momento. Até porque eu recebi essa questão nesse momento, ainda sequer apreciei, mas é uma questão que diz respeito única e exclusivamente ao Poder Judiciário. Então, em tese, o gabinete continua. Ponto importante aí no final da fala. O gabinete continua. O que ele quer dizer? Tatiana Medeiros segue vereadora e segue como chefe do gabinete que ela tem direito de ocupar, com os servidores ali próprios da assessoria dela, porque há a medida cautelar do afastamento do mandato, decisão da Justiça, ou seja, ela não vai exercer a função de vereadora temporariamente, mas a casa, a Câmara de Vereadores, pela fala do procurador Elivaldo, não vai convocar o suplente agora. É verdade, isso é regimental, o suplente só depois de 121 dias, é o mesmo que acontece lá, por exemplo, no Parlamento Estadual. 2 meses é uma suspensão, digamos assim, suspensão do mandato da vereadora e, naturalmente, segundo o procurador, que comanda essa área jurídica da Câmara, com base na legislação, sobretudo no regimento interno da Casa, não há a necessidade legal de convocação do suplente nos próximos 60 dias, 2 meses. Então, segue aí a situação envolvendo a vereadora. Ela segue como vereadora oficialmente, diplomada, não tem um processo. Outra coisa, cassação do mandato.
Quando é que vai acontecer uma eventual cassação do mandato? Elivaldo Barbosa, procurador, deixou claro, é preciso que haja um outro procedimento para que eventualmente ela perca o mandato. Pode ser na Justiça Eleitoral, que é o que tudo indica vai acontecer, pode ser até num procedimento dentro da casa, dentro da Câmara de Vereadores, para o afastamento definitivo da vereadora. Através de um processo na comissão de ética da casa, né? A Câmara tem uma comissão de ética que tem também esse poder de, à luz desses fatos, analisar a situação da parlamentar e tomar a decisão de cassação do mandato. Porém, com relação à investigação, naturalmente que poderá resultar numa ação judicial, ou seja, a Justiça Eleitoral ser provocada para desenvolver uma ação judicial que poderá ou não resultar na cassação do mandato da parlamentar. Muito bem. Bom, caso haja necessidade de convocação, Elivaldo Barbosa, o procurador foi muito cauteloso em relação à suplência, quem é o suplente, como é que fica, porque para ele, na verdade, não existe nenhum elemento. Está tudo na Justiça, na Câmara não tem nada, o que tem é uma decisão da Justiça de um afastamento cautelar. Mas quem seria o suplente hoje do PSB? Aí, Jorge, é uma matemática. Você lembra na legislatura passada, quando o então vereador Leonardo Eulálio, que era do PL, foi cassado? Lembro. Quem assumiu foi Graça Amorim, ele era do PL, é do PL ainda, foi cassado. E quem assumiu foi Graça Amorim, que era do Progressistas, na época, que foi da eleição de 2020. Uhum. Cassado de um partido e assume de outro partido, porque é feita uma nova conta. Anula-se os votos do parlamentar cassado e, diante da distribuição proporcional da disputa daquele ano, a quem caberia a vaga? Ao partido? Não coube ao PL, porque o PL, tirando os votos do vereador, não cumpria aquele critério do quociente eleitoral, não atingia a faixa de votos suficientes para permanecer, garantir a vaga no parlamento. Não é o caso do PSB. O PSB teve mais de 27 mil votos na eleição do ano passado. Então, mesmo numa, digamos aqui, vamos projetar, mesmo numa eventual cassação da vereadora Tatiana Medeiros, mesmo anulando os votos da parlamentar, o partido ainda teria sufrágios suficientes para garantir a vaga, a vaga na Câmara Municipal. Aí, nesse caso, o suplente do partido assumirá o mandato de vereador de Teresina. E o primeiro suplente do PSB é Leônidas Júnior. Leônidas Júnior. Temos, inclusive, a imagem dele. Temos ou não temos? Aí está. Leônidas Júnior. Seria esse a pessoa assumir. Só que, vamos deixar claro, de acordo com como estão as coisas, somente depois de 60 dias, ou seja, 2 meses, permanecendo aí a eventual afastamento cautelar por parte da Justiça. O PSB, que é o partido da vereadora, emitiu uma nota que você vai ver aí na tela do nosso Jornal do Piauí, a nota do PSB informando sobre essa situação. O Partido Socialista Brasileiro, PSB, em relação à prisão da vereadora Tatiana Medeiros, informa que está acompanhando a situação com a máxima atenção. Tomamos conhecimento da operação simultaneamente à imprensa e, até o momento, não tivemos acesso ao conteúdo do inquérito policial. Para que possamos nos pronunciar de forma adequada e responsável, é imprescindível que tenhamos acesso ao referido inquérito. A esse respeito, ressaltamos que o partido formalizou o pedido de informações sobre o inquérito policial ainda no dia 27 de dezembro de 2024 e seguimos aguardando as autoridades competentes, confiantes no trabalho exemplar que distingue a Polícia Federal e o Judiciário Eleitoral. Reiteramos também o compromisso do PSB com a cidade de Teresina e com a transparência e com o devido processo legal. E seguiremos atentos ao andamento deste caso para adotar as medidas cabíveis, conforme já fizemos em relação ao afastamento da vereadora da direção municipal do partido, nota assinada pelo Diretório Municipal do PSB. Daí, Lívia, o PSB tomou conhecimento, né, através da nota a gente percebe, ou eles informam, que tomaram conhecimento da operação somente no momento em que ela aconteceu, no momento em que ela foi deflagrada, mas curiosamente tomou uma decisão na segunda-feira, né, da mesma semana em que a operação aconteceu, coincidentemente, onde afastou Tatiana do comando da sigla.
que foi uma medida não somente cautelar, que se mostrou necessária logo em seguida, porque compromete de forma direta o partido, que tem reflexos nacionais, é um partido que tem uma crescente, que tem visibilidade, que tem expectativa de assumir, eventualmente, até a presidência da República, ao lado de algumas lideranças nacionais. Então, o PSB ele precisava dessa postura, não somente ética, mas também de reprimir qualquer tipo de dúvida que pudesse ter em relação à integridade do partido. Então, por mais que ainda haja uma investigação para ser finalizada, são provas muito contundentes, que comprometem, de certa forma, a execução da campanha da vereadora Tatiana Medeiros e como foi feita esse financiamento. Se, de fato, foi por meio de uma organização criminosa, que possui muitos indícios, só vai ser comprovado depois da finalização do inquérito. Mas todos os pontos que foram trazidos já são um reflexo, já são muito poderosos, já são muito fortes em relação a trazer essa descrença em relação à integridade, não somente do partido, mas da própria campanha eleitoral como um todo. Então, ter esse tipo de fiscalização faz com que seja necessário, inclusive, um olhar mais atento do próprio poder público, da fiscalização que deve ser executada, de como que essas campanhas são financiadas e como que chega esse dinheiro na ponta. Então, hoje é necessário, sim, esse tipo de atuação e faz com que o partido ele se mantenha na sua postura austera em relação a isso e faça com que a vereadora de Teresina, Tatiana Medeiros, possa, sim, ser responsabilizada caso isso aconteça e não comprometa 100% a imagem pública do PSB na capital. Bom, o que chamou a atenção na nota, Elivaldo Barbosa, é que o PSB não fala em momento nenhum que vai abrir um procedimento ético para verificar a possibilidade da expulsão de Tatiana Medeiros. O que eles disseram é que querem conhecer um pouco mais do inquérito policial para uma avaliação, uma tomada de decisão. E reforçam, né, que aquilo que foi dito pela própria delegada que comandou o trabalho, a delegada Calan, né, que comandou aí o trabalho de prisão da vereadora Tatiana Medeiros, que a operação teve elementos iniciados ali em dezembro de 2024. A medida cautelar do PSDB foi o afastamento da vereadora da direção municipal do partido. Até uma maneira, eu percebi até nos bastidores do partido, de preservar a imagem da legenda. Você ter uma integrante da executiva como alvo de uma investigação policial, envolvimento com facção criminosa, de certa forma, contamina a legenda ou contribui para isso, prejudica a imagem do partido. Essa teria sido a justificativa dessa medida diante dos fatos desde o final do ano passado, de ligações através de operações policiais da vereadora com o crime organizado e crimes eleitorais praticados durante a campanha. Então foi uma medida cautelar, não tem nenhuma medida do partido em relação à condição de filiada de Tatiana Medeiros, mas apenas retirou a parlamentar da direção municipal do partido. E o Congresso Municipal elegeu Bide Lima. Eu conversei com a nova presidente do PSD hoje pela manhã, trocamos algumas mensagens e ela se mostrou muito tranquila, cautelosa e decidiu se manifestar através da nota, apenas a nota assinada pela direção municipal do PSB, sem nenhuma entrevista gravada ou qualquer tipo de análise e ilações acerca dessa fase do processo. Bide, vamos lembrar, assumiu segunda-feira. Segunda-feira. Segunda-feira houve a reunião que colocou ela na condição e depois vieram as consequências dessas operações da Polícia Federal, que a gente segue acompanhando aqui no nosso Jornal do Piauí, trazendo detalhes ao longo do jornalismo da Cidade Verde.